Olá, você que nos acompanha aqui no canal do YouTube do Instituto Brasil-Israel. Como em toda sexta-feira, estamos com a jornalista Daniela Kresh para falar sobre os principais assuntos da semana no país. Quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição no nosso canal, estamos pertinho de bater os 12 mil inscritos. Também o seu comentário aqui no vídeo, que é muito importante. Dani, uma semana com muitas datas aí em Israel, né? Datas importantíssimas no calendário nacional israelense, também para a diáspora, e eu queria começar o programa, essa edição do Expresso, falando sobre isso, né, que foi o Yom HaZikaron e o Yom Ha'atzmaut, né? Essa semana marca o dia da lembrança, né, das pessoas que foram vítimas, né, de guerras e de terrorismo aí em Israel, e o Yom Ha'atzmaut, que é o dia da independência de Israel. Mas assim como outras datas, né, que a gente vem falando aqui desde 7 de outubro, esse ano foi diferente. E como que foram celebradas essas datas no ano mais dividido e triste da história de Israel? Pois é, esse foi o dia da independência mais difícil e mais triste e mais dividido, né? Quer dizer, Israel mais dividido do que nunca nesses 76 anos, né? Como, não sei se as pessoas sabem, mas aqui o Dia da Independência ele é celebrado de uma maneira especial. Um dia antes você tem o chamado Yom HaZikaron, que é o dia da lembrança dos soldados mortos e dos civis mortos também em atentados terroristas. E em um ano foram adicionadas à lista de milhares de mortos, tanto civis quanto militares, mais de 800 mortos militares e soldados. Quando a gente fala militares, não é militar profissional, né? Aqui o exército é obrigatório, né? Então são jovens ou talvez um pouquinho mais velhos, que iriam para viver como civis um pouco depois, quer dizer, não é pessoas de carreira militar. Alguns sim, mas a maioria não. Então, mais de 800 soldados ou oficiais da reserva ou da ativa e mais de 700 civis em um ano só. Quer dizer, você tem aí algo em torno de 1.500, 1.600 pessoas que foram adicionadas à lista de mortos esse ano. São mais de 1.500 covas novas, famílias novas indo. É como se fosse um meio-dia de finados, né? Mas é um dia de finados diferente aqui em Israel, que as famílias vão para os cemitérios e vão lembrar os seus mortos tal e tudo. Isso é o dia da lembrança. E assim que termina o dia da lembrança, no mesmo minuto, começa o dia da independência. A ideia do Davi Ben-Gurion, quando ele criou isso, quando ele pensou nisso, e foi bem no começo de Israel, acho que ele começou isso em 1950, uma coisa assim, a ideia dele era justamente a gente não esquecer porque a gente está aqui, não esquecer que muita gente deu a vida para Israel existir, né? Então, esse ano foi ainda mais doloroso, porque a gente está falando de 1.500 novas covas, 1.600 de pessoas que morreram agora. No próprio dia da independência teve soldado morrendo. Gente que, a partir do dia 7 de outubro, né, principalmente, é muito sensível, sempre é muito sensível, mas esse ano particularmente sensível, com famílias novas, famílias enlutadas novas, né? Muitas famílias enlutadas novas. E além dessa sensibilidade, né, de ter tanta gente nova que morreu, também existe uma divisão no país em relação ao que fazer agora, né? Quase todo mundo acha que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu precisa se responsabilizar, né, pelo que aconteceu e pelo que está acontecendo, e ele não fez isso até agora, publicamente, nem em inglês, nem em hebraico, e isso já causa muita agonia e muita frustração e muita revolta, né? As pessoas ficam revoltadas com o fato de que o primeiro-ministro, durante o governo dele, aconteceu tudo isso, né? O fiasco do dia 7 de outubro, de tantos civis e militares sendo atacados de uma maneira que o exército, a inteligência de Israel não conseguiu prever, e a atuação do governo até agora, né? Então, leva muita gente a se isolar um pouco da cúpula do governo, né? E isso
é claro que isso acontece em todos os países, né? A gente também, no Brasil ou outros países, ninguém fica lá achando que o governo é a melhor coisa do mundo. Aqui em Israel, pelo contrário, né? Principalmente agora. Mas essa questão do Dia da Independência e da lembrança de Yom HaZikaron era ainda talvez a última, a gente chama isso de Parak Toshá, né? A última vaca sagrada dos israelenses. A última cerimônia, né, simbólica do país, que meio que todo mundo que era consenso. Né? Ninguém era contra você ir chorar seus mortos no dia do Yom HaZikaron e depois celebrar o fato de que existe o Dia da Independência. O Dia da Independência aqui é celebrado. O país é muito novo, é muito pequeno, não é pequeno, também é pequeno, mas é muito novo. Então, não é como no Brasil que Dia da Independência as pessoas vão para a praia. Né? Aqui também vão, mas existe sim uma certa pomposidade, existe sim cerimônias, existe sim coisas que as pessoas gostam e ainda se orgulham e acompanham. Né? Então, esse ano foi a primeira vez que houve uma sensação de que eu não vou participar. Não vou participar, não estou me sentindo bem para participar, não vou ver na televisão as cerimônias que estão acontecendo ao vivo, ou vou ver cerimônias paralelas, cerimônias que estão acontecendo que não são do governo, mas são de outras pessoas. Então, é isso que eu quero falar um pouco sobre o que aconteceu esse ano, que, obviamente, durante o dia da memória, né, as pessoas ficam um pouco mais tristes e um pouco mais, assim, ninguém também sai criticando o governo nesse dia, está todo mundo muito sombrio, é um dia muito triste. Então, as pessoas vão no cemitério e tá tudo. Mas assim que começou o Dia da Independência, já dava para sentir que muita gente não estava muito afim de assistir o tradicional, a tradicional cerimônia de independência que tem. Né? É muito tradicional também, eu acho que desde a época do David Ben-Gurion, que é uma cerimônia, e essa cerimônia em Jerusalém, ela tem alguns... É engraçado, porque ela tem uma simbologia um pouco russa, soviética, e as pessoas não entendem muito, acham que Israel é militarizado, não é isso, é porque é uma coisa que vem desde então. Né? Então, você vê soldados marchando e tudo é muito não sei o que e tal, mas isso é uma coisa meio tradicional, não é que o país seja assim, mas a cerimônia é assim já há 70 anos e não tem muitas mudanças e as pessoas gostam disso, né? O fato de você trazer pelo menos uma coisa da idade de quando Israel nasceu. E todo mundo sabe que Israel, quando nasceu, era socialista, era do bloco soviético. Então, e tinha muitos judeus russos aqui, comunistas, de kibbutzim. Então, a cerimônia é uma cerimônia meio... Parece anos 50, meio com pitadas soviéticas. É uma coisa esquisita, né, para os olhos de hoje da gente. Mas os israelenses sabem de onde vem isso, então não ficam achando nada demais. Mas uma das coisas principais dessa cerimônia é uma marcha de bandeiras, né? Que os soldados vão marchando e vão formando palavras com as bandeiras. Cada ano é uma palavra diferente, são algumas palavras diferentes, e aí todo mundo fica esperando qual é a palavra que vai ser agora, tal. E aí tem a câmera de cima que mostra, né, a formação da... Né? Então, esse ano teve lembrar, teve umas palavras um pouco mais... Né, lembrar e juntos... e vencer, coisas assim bem nacionalistas e patrióticas, digamos assim, né? E a outra parte também muito importante dessa cerimônia é quando são chamadas, em geral, 10 ou 12 pessoas para acender piras, né, de fogo, e elas contam um pouco da história. Isso também foi uma ideia do Ben-Gurion, ou talvez, não sei se foi do Ben-Gurion, mas, enfim, uma ideia também dos anos 50, 60, que era uma ideia de mostrar que Israel é heterogêneo, que tem gente que vem de todos os lugares. Então, são mais ou menos 10 ou 12, em geral, 12 das 12 tribos de Israel, digamos assim, e, sei lá, um cara que é do kibbutz, outro cara que é de uma aldeia beduína, outro cara que é de Tel Aviv, outro cara que representa os judeus sefaraditas, o cara que representa os judeus askenazitas. Então, era muito assim, tipo, mostrar que estamos aqui num kibbutz galuyot, que se fala em hebraico, né? Uma união de galut, união de diásporas.
Aqui é uma união de judeus que vieram da diáspora. E aí, com o tempo, foi perdendo um pouco essa coisa da representatividade de cada grupo, mas continuou essa coisa do número, né? Em geral, tentando também, quer dizer, ou talvez os grupos mudaram, né? Então, agora, por exemplo, é uma pessoa que é, sei lá, um sobrevivente do Holocausto. Aí a outra pessoa, uma mulher que fez alguma coisa muito importante. Outra pessoa é em geral, pessoas que se destacaram naquele ano no país por alguma coisa que eles fizeram, né? E também tem, né? Tipo, alguém que é, sei lá, da comunidade LGBT, nem sei se tem comunidade LGBT, eu estou falando aqui, mas acho que tem esse tipo de representatividade nova, né? E então são sempre 12 pessoas. E outra coisa que é importante nessa cerimônia é que é ao vivo. Em geral, é ao vivo. Então, o que aconteceu esse ano? Esse ano não foi ao vivo. Esse ano foi pré-gravado, foi gravado antecipadamente. A ministra do transporte, que é responsável por esse, não sei por que ela é responsável, a Miri Regev, mas ela é responsável por essa cerimônia. Ela falou, não, porque talvez não tenha segurança, a gente está no meio de uma guerra. Eu até consegui entender essa justificativa, apesar de que muita gente entrevistada por jornais e televisões, gente de segurança, falou, não, a gente tem como fazer segurança dessa cerimônia, não é por isso. Então, o que se diz é que talvez ela tenha resolvido isso para evitar que haja protestos contra o governo. Tá? Então, para evitar que houvesse protestos contra o governo, algum tipo de, sei lá, algum protesto que fizesse, sei lá, contra o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro estivesse lá, contra não sei o quê. Então, ela decidiu fazer gravado, foi a primeira vez da história de Israel que foi gravado, e isso é uma intenção muito grande, uma coisa que é ao vivo, que as pessoas estão juntas, vendo e participando juntas, com uma coisa que é gravada, que já não tem mais aquela simbologia toda de estamos juntos participando e vendo tudo que está acontecendo neste momento. Então, já foi uma coisa meio down, né? Já foi uma coisa meio... foi gravada. E segundo, que em vez de 12 pessoas, ela decidiu que iam ser 50 pessoas, que iam ser grupos de pessoas, porque esse ano foi tão complicado e tal. E é claro que teve muita ênfase nos sequestrados, nos reféns e tal, famílias de reféns. Teve também partes que aconteceu de acender essas velas, essas piras, né? Em Kibbutzim teve uma pira que foi acesa naquele estacionamento onde foram levar todos os carros, né? Do Festival Nova, né, das pessoas que estavam tentando fugir e foram mortas. Quer dizer, então, foi até bonito, foi realmente bonito, mas foi uma mudança grande da tradição, do que normalmente é. E já havia uma coisa, tipo, algumas pessoas falando, esse ano não quero ver, esse ano não quero celebrar, esse ano não quero celebrar. Né? Apesar de que a cerimônia tem essa coisa de vamos acender vela e vamos lembrar das pessoas, então as pessoas não estavam muito... Não que ninguém viu, a cerimônia mais vista ao vivo em Israel é essa, todo ano, né? Na televisão tradicional, digamos assim. Também passa pela internet, mas em televisão tradicional. Não é que ninguém viu, teve gente que viu, mas, paralelamente, houve cerimônias paralelas, que dividiram também a atenção das pessoas que estão vendo a televisão ou vendo na internet. Teve uma cerimônia paralela, por exemplo, que aconteceu na Praça dos Sequestrados, em Tel Aviv, com famílias de sequestrados e artistas e outras pessoas, que eles fizeram uma coisa diferente. Em vez de acender piras, eles apagaram o fogo. Eles apagaram piras. Eu quero que você mostre a primeira foto que eu te mandei para a gente tentar ilustrar aí o que eu estou falando com apagar a pira. Em vez de... Essa aqui é a mãe de um sequestrado, que ela estava acendendo, a única coisa que eles acenderam foi o fogo da esperança. Então, esse é o fogo da esperança que eles acenderam. Mas a outra foto mostra, deixa você botar aí para eu mostrar, que é um participante apagando esse fogo. Em vez de ter velas sendo acesas, havia velas sendo apagadas por uma espécie de prato, né? Ao contrário, apagando a vela. Tá? E muitos discursos de pessoas falando... Por que temos que celebrar? Porque uma das frases básicas das pessoas que acendem essas velas no final da cerimônia normal, tradicional, é que elas contam a história delas, e no final falam
e Letiferet Medinat Israel, as pessoas falam, e pela glória do Estado de Israel, o Letiferet Medinat Israel, pela glória do Estado de Israel. E nessa cerimônia tradicional, alguns dos palestrantes falaram, que glória a Israel. Esse ano não teve glória nenhuma. Nós não queremos acender velas pela glória de Israel, não tem glória nenhuma. Então, foi o primeiro ano que você teve cerimônia paralela, cerimônia meio que contrária à cerimônia tradicional, meio que usando o simbolismo tradicional para contrariar esse simbolismo, dizendo que não tem glória, apagando o fogo, tá? E, obviamente, com um clima terrível, né, de que estamos no meio da guerra. Outra coisa que foi muito diferente esse ano foi que não teve o tradicional voo de aviões da Força Aérea, que em geral fazem no dia do Dia da Independência. As pessoas assistem de suas casas e vão para as praias pelo país assistir uma apresentação de aviões que fazem formações no ar, tal e tudo. Esse ano não teve, foi cancelado. Teve um ou outro cara também, paralelamente, que subiram algum tipo de drone para fazer algum tipo de apresentação meio que paralela em relação a isso, mas não teve. E outra coisa que também não teve esse ano foi toda a alegria e os shows de música que acontecem, em geral, nas grandes cidades israelenses. Eu moro em Petah Tikva, que é a cidade, acho que é a quinta cidade de Israel. Todo dia da independência aqui, todo Yom Ha'atzmaut, tem um show de graça, tipo o show da Madonna em Copacabana. Não é exatamente o da Madonna em Copacabana, né? Obviamente, mas show de graça para todo mundo ir, com os principais cantores daquele ano, ou cantores tradicionais. Tipo uma virada cultural, né, que tem em São Paulo. Uma virada cultural muito... Sempre começa com músicas mais infantis, mais de tarde, 6 horas da tarde, uma coisa assim para as crianças. Não sei, 8 horas quando começa o Dia da Independência. 8 horas são para as crianças, as primeiras músicas, e depois vai as músicas mais famosas, não sei o que, você vai até, sei lá, meia-noite, 1 hora da manhã, né? Então, é muito tradicional. Esse ano, pouquíssimas cidades fizeram. Aqui em Petah Tikva, eu acho que só teve a parte do infantil, porque para as crianças e tal. E, obviamente, não teve nenhum tipo de fogo de artifício, que já, na verdade, algumas cidades já não estavam fazendo por pedido de donos de cães e de pets, né, que pediram já há algum tempo para as cidades evitarem fazer fogo de artifício, pelo menos os que são mais, né, que fazem mais som, que fazem mais ruído, para não amedrontar os animais. Então, algumas cidades estavam fazendo fogo de artifício daqueles de laser, ou que pelo menos não explodem tanto, mas nem isso teve, tá? Então, quer dizer, foi um Dia da Independência completamente diferente, com cerimônias paralelas, contrárias, usando a simbologia da cerimônia tradicional, meio que contrariando essa cerimônia tradicional, meio que numa maneira de dizer não temos nada que celebrar esse ano, não queremos celebrar esse ano, né? E no dia, porque a gente sabe que o dia judaico começa a anoitecer do dia anterior, né? Então, toda essa cerimônia começou a partir das 8 horas da noite do dia 13 e continua até dia 14, até o anoitecer do dia 14. E durante o dia 14 tem várias coisas durante o dia da independência que são tradicionais, que acontecem também. Tem uma competição de conhecimento sobre a Bíblia, né, o Hidon HaTanakh, de crianças, e tem também internacional de pessoas que vêm do exterior também para participar, quem sabe mais da Bíblia, tal, não sei o quê, que é divertido. Eu nunca assisti, mas tem gente que gosta, se divertido, tal e tudo. Teve, mas quem não estava lá? Primeiro-ministro. Netanyahu sumiu durante o Dia da Independência. Pela primeira vez, eu acho que nunca houve um Dia da Independência com a entrega do prêmio da competição de Tanakh e também o prêmio Israel. Também passa ao vivo na televisão a entrega do prêmio Israel para pessoas que enfim, prestaram um serviço incrível para o Estado em várias... É uma espécie de prêmio Nobel, mas interno israelense, então tem vários tipos, tem várias áreas. Em geral, o primeiro-ministro que entrega não estava lá. E por um motivo específico, ele não queria novamente que tivesse protesto contra ele.
Então, ele decidiu não ir. Principalmente no prêmio, a gente falou um pouco do negócio do prêmio Israel algum tempo atrás, que uma das pessoas que ia ganhar acho que empreendedor, alguma coisa de empreendedorismo, é um cara que é um dos principais líderes, foi, né, continua sendo, mas no ano passado, um dos principais líderes das manifestações contra o governo por causa daquela reforma judicial, né? Então, o Netanyahu disse que primeiro eles tentaram que o cara não ganhasse o prêmio. Aí teve uma revolta popular, que é absurdo que o cara não vai ganhar o prêmio. Aí o cara ganhou o prêmio e aí o Netanyahu resolveu não ir para entregar o prêmio, né? Então, quer dizer, esse dia da independência foi muito diferente. A gente pode até fazer aquelas... o que foi diferente essa noite, como né, o que é diferente essa noite de todas as outras, até que a gente pergunta na noite de Pessach, né? Então, nesse caso, o que foi diferente essa noite de todas as noites do dia da independência? Eu estou contando para vocês mais ou menos as diferenças que aconteceu. Outra coisa que é muito tradicional também, que as pessoas saem muito para fazer piqueniques, né? Principalmente para fazer churrascos. Os parques ficam cheios de famílias inteiras fazendo churrasco nos parques. Esse ano teve menos também isso. Quer dizer, eu não tive vontade de fazer nada. Eu não tive vontade de fazer piquenique, nem de assistir nada. Eu assisti uns pedaços aqui e ali. E eu me senti assim... Para mim, a saúde mental, esse ano, eu tive que me afastar. E eu senti que muita gente fez como eu. Pelo que eu conversei com as pessoas depois, no dia seguinte e tal. Muita gente adotou meio que essa posição de se afastar para manter a saúde mental. Não só o dia da lembrança, né? É claro que não, famílias que têm pessoas que morreram, obviamente, mas muita gente não aguenta a dor que esse ano trouxe e continua trazendo. E o dia da independência, muita gente achou que não tem que celebrar esse ano. Apesar de as pessoas sim acharem que é importante celebrar que a existência de Israel, que Israel ainda está aqui, estamos aqui, não vamos para lugar nenhum. Isso é importante. E muita gente fez, inclusive, questão de celebrar para não dar uma vitória ao Hamas, que eles acabaram com a alegria, ou com a razão d'être de Israel. Não acabaram, mas muita gente teve que se afastar um pouco disso por causa dessa questão da saúde mental. Foi o que aconteceu comigo. E então foi um dia da independência e um dia da lembrança muito diferente e muito triste, infelizmente. Dani, mais duas datas aí, né, que enfim, é comemorada de um jeito diferente. A gente vem falando desde Pessach, Purim, Pessach, né, de outras datas do calendário judaico e do calendário israelense que tem um tom, né, diferente esse ano, principalmente em virtude do 7 de outubro e dos reféns que ainda permanecem em Gaza, com, infelizmente, muitos deles mortos, e toda a situação, toda a tensão política, né, que acaba refletindo, né, dentro da sociedade israelense, que também marca a comemoração dessas duas datas que, enfim, é muito importante, né, não só para Israel, mas também na diáspora, né, para se conectar com o país, com todo o povo judeu, e que esse ano o trauma, o luto acaba dando um tom diferente nessas comemorações. E, enfim, a gente aqui vai seguir acompanhando aí né, a situação, né, enfim, de Israel, dos reféns em Gaza, porque é o que marca, né, é o que marca a sociedade israelense. E eu estava conversando, né, um documentário de uma pessoa que filmou a situação dos kibbutzim logo depois do 7 de outubro, que passou essa semana aqui no Brasil. Parece dar uma sensação de que o 7 de outubro, o que aconteceu, ainda vai continuar por mais um tempo, né, com esse reflexo, com esse luto, com essa comoção nacional que mobiliza, enfim, um país inteiro, né. E no segundo assunto dessa edição do Expresso, Israel, né, situação envolvendo o ministro de Defesa, Yoav Gallant, que novamente diz a verdade, né. O ministro da Defesa, Yoav Gallant, ele desafiou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu com um discurso surpresa depois do dia da independência, o Yom Ha'atzmaut, que a gente acabou de falar, que agora a Dani trouxe aí como que foi a celebração do Yom Ha'atzmaut
em Israel. E o que o Yoav Gallant disse, Dani, qual que foi e qual que está sendo a repercussão desse discurso, né? O pessoal do Israel de Fato hoje comentou que uma reunião do gabinete de Israel que se transformou praticamente um linchamento do Gallant na noite da quinta-feira. Como que se deu tudo isso? Pois é muito complicado, né? Eu estava tentando entender também como que ele é um cara muito sério, muito direto. Ele foi chefe das Forças Armadas também, e ele é um cara muito. Você vê assim até as piadas, as caricaturas que fazem dele, até em programas de humor, ele é sempre muito sério, não sei o quê. Mas eu acho que talvez por isso ele não tenha muito papas na língua, né? Quando ele decide realmente falar o que ele pensa. Ano passado ele fez a mesma coisa. Ano passado, por volta de março, abril, ele fez um discurso também em cadeia nacional, sem avisar para o Netanyahu, e ele é do Likud, acho que ele não sei se ele é parlamentar, mas ele é do Likud, tá? Ele é do partido do Netanyahu, ou pelo menos é um agregado do partido do Netanyahu. Ele não é da oposição. Mas ele fez um discurso no ano passado alertando para que essa reforma judicial que o Netanyahu queria fazer no ano passado, que isso poderia enfraquecer a segurança nacional. Tá? Então, ele falou que não deveria, não sei o que, e o Netanyahu demitiu ele logo em seguida. E, em seguida, houve uma explosão de manifestações espontâneas de pessoas pelas ruas do país contra a demissão do cara que falou o que todo mundo estava pensando. E o Netanyahu manteve ele no poder. Ele nunca falou, tá bom, não está demitido. Ele simplesmente, do jeito que o Netanyahu nunca toma decisões. Ele vai empurrando com a barriga as coisas, né? Então, ele não falou nunca, ok, então a gente não vou demitir, mas ele não demitiu. Quer dizer, o cara continuou. O Gallant continua até hoje. Quer dizer, então, eu acho que o Gallant sabe que ele também meio que ganha uma certa imunidade depois disso. Que ele vai fazer um discurso e que o Netanyahu não vai ter coragem de demitir ele. Haja visto o que aconteceu no ano passado. E ele novamente fez o discurso que todo mundo está pensando. Ele falou, né, ele deu voz, e é um cara próximo, quer dizer, ele e o Netanyahu, ao que tudo indica, se odeiam, né? Mas ele é um cara que está lá no gabinete de guerra, é um cara que está participando da tomada de decisão. E ele fez um discurso, cadeia nacional, também sem avisar ninguém, dizendo que ele acha que o primeiro-ministro Netanyahu deveria pensar no dia seguinte de Gaza, que a guerra, nesse momento, ela está meio que patinando no gelo, digamos assim, e que não está acontecendo nada, não tem parece que não tem um endgame, parece que não tem um planejamento sobre o que vai acontecer no dia seguinte à guerra, e que o exército, então, está tentando fazer o que pode lá, mas que não tem uma política, não tem uma visão do que vai acontecer no futuro. E que o Netanyahu deveria claramente dizer para o público e dizer para a cúpula política e militar também, que Israel não vai comandar, não vai controlar a faixa de Gaza, os civis, civilmente, a faixa de Gaza depois dessa guerra. Israel não vai e não quer controlar a faixa de Gaza. Que Israel vai colocar, no lugar do Hamas, uma outra entidade de palestinos que vai controlar os seus próprios cidadãos. E que, se for para Israel ficar na faixa de Gaza, ele não vai deixar isso acontecer. Mas ele foi bem durão, como ele sempre é, dizendo o que todo mundo pensa. Tem que ter um dia seguinte, tem que falar de um dia seguinte. E o dia seguinte não é Israel controlar Gaza, como alguns ministros do governo Netanyahu querem. Alguns ministros que a gente sabe que querem voltar para Gaza, fazer assentamento de novo lá, e não sei o quê. E o Netanyahu, no silêncio dele, parece que ele parece concordar com esses ministros que querem que Israel ocupe novamente a faixa de Gaza. Volte à ocupação que tinha até 2005. E que um próprio primeiro-ministro, que era do Likud também, um cara de direita, chamado Ariel Sharon, ele decidiu e viu que Israel não podia mais ocupar a faixa de Gaza. E foi o Ariel Sharon que tirou Israel da faixa de Gaza em 2005. Esses ministros nunca engoliram isso. A gente está falando desses ministros de extrema-direita, ultranacionalistas, terríveis que existem em Israel no governo nesse momento. Então, o que o Gallant quis dizer é o seguinte: não pode.
Netanyahu, você não pode fazer o que esses ministros querem por motivos políticos, porque você quer ainda o apoio desses caras. Então ele falou, tem que avisar, tem que dizer claramente que o dia seguinte, qual vai ser o dia seguinte na faixa de Gaza. Segundo, o dia seguinte não tem que ser Israel ocupando lá. E terceiro, isso tem que ser feito apesar de pagar, mesmo que se pague politicamente por isso. Quer dizer, o que ele quis dizer é o seguinte, Netanyahu, você tem que fazer a coisa certa mesmo que você caia. Só que a gente conhece Netanyahu. Na cabeça dele é o contrário. Você tem que fazer a coisa para você não cair, independentemente de que coisa seja. Tá? Então, foi incrível escutar ele falando, porque é um cara do Likud, quer dizer, é um cara de centro-direita, ou de direita, você pode ver. Não é de extrema-direita, como o Likud nunca foi, né? Quer dizer, tem alguns elementos, mas nunca foi de extrema-direita, um partido de direita, ou de centro-direita. Mas ele falar isso contra, ou falando publicamente, dando um pito, passando um pito publicamente ao cara do próprio partido dele, que é o Benjamin Netanyahu. Imediatamente, obviamente, gente da oposição apoiou ele e tal, e tudo. Algumas pessoas criticaram pessoas da oposição que estão no governo hoje, mas que são de partidos mais à esquerda no mapa político, que é o Benny Gantz, né? Principalmente o partido, quer dizer, o Gideon Sa'ar saiu, né, do governo, mas o Benny Gantz continua no governo, que é o partido azul e branco, né? O Campo Nacional, que é um partido partido de centro-esquerda, que está no governo porque o Benny Gantz tem medo que esses ultra-extremistas tomem conta do Netanyahu, então ele fala, eu tenho que estar no governo para fazer um certo balanço. Só que esse cara, o Benny Gantz, que é um cara que não é do Likud, não falou essas coisas publicamente, tem medo de falar essas coisas. Porque ele tem medo, primeiro, do Netanyahu falar, então sai do governo, meu governo continua sem você. E o Benny Gantz, ele está vendo também, ele também está fazendo os cálculos políticos dele para o dia seguinte, para as próximas eleições. O Benny Gantz pode ser o próximo primeiro-ministro. Então, ele também não quer melindrar tanto assim o público da direita. E aí que eu digo que o Yoav Gallant meio que não tem papas na língua, porque ele não está pensando no futuro político dele. Ele acha, inclusive, que ele não tem futuro político depois do que aconteceu no 7 de outubro. Ele, na verdade, é a única pessoa meio que sensata, que sabe que não tem um futuro político depois do que aconteceu no 7 de outubro. E o Netanyahu ainda está tentando segurar um futuro político que ele provavelmente não tem, depois do que aconteceu no 7 de outubro. Então, realmente foi uma coisa incrível. Como você falou, obviamente, ele virou saco de pancada de algumas pessoas de dentro do Likud. Mas o Gallant, ele sabe, ele deve estar rindo por dentro. Ele é um cara, ele é muito sério e ele é muito duro. Ele não vai se abalar porque virou saco de pancada. Ele não está nem aí, como eu falei. Ele não tem o menor esperança, ou não sei nem se ele quer ser primeiro-ministro ou ser qualquer coisa disso. Ele não tem o futuro político dele. Eu não vou falar aqui uma palavra em português, né, que começa com C, ele cá para o futuro político dele, entendeu? Ele já é mais velho também, tal, e tudo. Ele, na verdade, meio que decidiu que ele vai falar a verdade em vez de ficar fazendo politicagem. Ele, na verdade, não é um cara de fazer politicagem, né? Então, foi interessante ouvir. Agora, vamos ver no que isso vai dar. Né? Se vai ter um abafa-abafa do que ele falou, que provavelmente é o que o Netanyahu vai tentar fazer, ou já está tentando fazer, ou já está fazendo, ou se isso vai, de alguma forma, chacoalhar a política israelense. Eu não sei. No dia seguinte, a gente está aqui quase 48 horas depois desse discurso dele, não vejo nada muito diferente acontecendo dessa vez. Talvez se ele fosse demitido, se o Netanyahu cometesse o erro de demitir ele de novo, talvez houvesse convulsão na rua de novo. Como o Netanyahu ficou... Quer dizer, o Netanyahu até respondeu. Ele emitiu um vídeo em que ele falou, eu me recuso... Quer dizer, o que ele diz que se recusa, né? Tem muitas coisas por trás, mas ele disse que recusa a transformar a faixa de Gaza de Hamastão para Fatahstão. Esse foi o vídeo dele. Quer dizer, ele se recusa a transferir o poder da faixa de Gaza do Hamas para o Fatah. O Fatah é quem comanda a autoridade palestina, né? São os palestinos da Cisjordânia. Ele odeia a autoridade palestina há muito tempo. Então, ele fala, eu não vou passar do Hamas. Para mim é tudo igual, o Hamas é a autoridade palestina, e não é. A gente sabe que não é. Ele está minando, ele continua minando a autoridade palestina, como ele fez durante esses anos todos, deixando que entrasse muito dinheiro do Catar
na faixa de Gaza para financiar o Hamas. E ele continua fazendo a mesma coisa, ele não mudou nada do que ele pensava no dia 6 de outubro, o Netanyahu. Então, o que ele está fazendo é minando novamente qualquer tipo de entidade palestina que tenha algum mínimo, né, de consenso. Quer dizer, a autoridade palestina também não é muito popular, mas que outra autoridade? Quem mais? Quem está lá? Quem, não sei, chama aí os marcianos e sei lá, alienígenas. Então, quem? A ONU? Vai chamar quem? Chama o Irã, sei lá. Entendeu? Não tem ninguém. Quer dizer, o que ele está querendo dizer com isso é que nós vamos ficar. É Israel que vai ficar lá. Porque os palestinos não têm direito. Ele, inclusive, falou 80% dos palestinos são a favor do que aconteceu no 7 de outubro. O que ele quer dizer com isso, sem falar todas as letras, como ele sempre faz? Nós vamos ficar. Nós vamos reocupar a faixa de Gaza. É isso que ele está falando. E o Gallant não está aguentando escutar essas coisas. Entendeu? Então, eu não sei, vamos esperar um pouquinho mais, mas realmente foi interessante escutar essa briga interna e pública dentro do próprio governo. Dani, como a gente vem falando aqui, desde a época, né, das manifestações, que na política a gente não tem bola de cristal e não dá para saber o que vai acontecer, ainda mais dentro da política israelense, né, com tantas nuances ali, com o próprio parlamento, o próprio governo, né, um parlamento de uma coalizão parlamentarista ali, que dá essa característica diferente do que a gente está acostumado a ver, enfim, aqui no Brasil e em outros países, mas, de fato, dá um pouco aquela sensação de cair, mas cair atirando, assim, sabe? Para quem está de fora, a sensação é um pouco essa e, enfim, né, com esses elementos aí extremistas, né, de extrema-direita dentro da coalizão, que fizeram, né, uns 2 meses aquela conferência para a reanexação. Foi em janeiro. Em janeiro, né, no começo do ano. Então, a gente vai seguir acompanhando aqui no Expresso Israel, no IB, as movimentações aí, se tiver, enfim, alguma novidade envolvendo isso, a gente vai estar falando nos nossos canais do WhatsApp, no Twitter, no X e também no Instagram, porque é uma figura importante, né, Dani, dentro do governo aí, fazendo um discurso para fora, né? Então, seguimos aqui. Antes de seguir para o próximo, que a gente falar do Eurovision, né, na Eurovisão, eu quero só terminar essa parte política, falando, não que Eurovisão não seja político, mas falando que é muito importante que as pessoas que estão vendo aqui, a gente não está falando disso muito profundamente, saibam o que aconteceu essa semana em relação aos números de mortos na faixa de Gaza. Tá? Porque todo mundo que é contra Israel agora, matou 35, matou não sei quanto, adora ouvir os números de mortos que o Hamas divulga, não sei de onde, inventa, né? E a gente eu falo aqui desde o começo, desde o 7 de outubro, que você não pode acreditar nos números que saem do Hamas. Não tem gente lá dentro da faixa de Gaza capaz de fazer neutro, capaz de verificar esses dados. Tá? E agora, simplesmente essa semana, a Agência da ONU para Refugiados lançou um relatório interessante em que eles dizem, trocando em miúdos aqui, que dos 35 mil que os Hamas fica dizendo, e dizendo que 42% eram crianças, 27% mulheres, quer dizer, um pouquinho são homens armados, né? Não, geral é criança que Israel mata. Então, eles lançaram um documento dizendo que eles, eu não sei nem como, mas que eles conseguiram verificar com nomes, tal, não sei o quê, 24.600. Quer dizer, já caiu 10 mil. 10 mil, ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém viu. Rima. E mais importante do que isso, porque esses números podem mudar, é a proporção. Que 20% mulheres e 32% crianças. Quer dizer, não é mais 42% criança e 27% mulheres, é 20% mulheres e 32% crianças. Quer dizer, levando a maioria, 52%, ser homens armados. E a gente sabe que crianças, eles colocam também jovens de 17, 18 anos que também podem estar lutando e podem estar lá e provavelmente estão lá, são combatentes do Hamas. Tá?
Então, quando se fala de criança, não é criancinha de 5 anos, não. Pode ser criancinha de 16, 17, 18. Tá? O que eu quero dizer aqui é o seguinte, as coisas, aos poucos, vão começar a ser esclarecidas em relação a essa questão dos números, e as pessoas ficam... Eu sei que os números é que fazem as pessoas ficarem mais nervosas. Os números é que... O Hamas sabe disso. Então, o Hamas utiliza os números que vai falando aí para manipular a opinião pública mundial e causar muito, muito ódio nas pessoas contra Israel. Obviamente, sem dizer... E outra coisa, dessas vítimas todas, isso não está no relatório, né? Ou pelo menos eu tenho que ler o relatório inteiro, eu não li, mas dessas vítimas todas, que agora caiu para 24.600 em vez de 35 mil, ninguém morreu de câncer, ninguém morreu de velhice, ninguém morreu por outro motivo nenhum. Todo mundo foi morto por Israel. As pessoas não morrem na faixa de Gaza, nunca. Só quando teve a guerra que as pessoas morriam. Não tinha morte por doença, não tinha morte por velhice, não tinha morte por, sei lá, alguma outra coisa. Todas as mortes estão nos ombros de Israel. E também não teve morte interna de pessoal do Hamas matando pessoas, dos próprios palestinos. A gente sabe que tem, e que tem o tempo todo. Quer dizer, então, essa coisa dos números é muito fácil. 35 mil, não sei o quê. Eu vi uma entrevista essa semana, um debate essa semana na televisão britânica também. O cara perguntou, o Piers Morgan, né, perguntou para uma drag queen lá, depois do Eurovision, né? Por que você era contra Israel participar? Porque eles mataram 33 mil. 33? Porque mataram 33 mil. Esse é o motivo. Mataram 33 mil na cabeça deles, é óbvio que mataram 33 mil. Quer dizer, então os números é que fazem as pessoas ficarem com tanto ódio de Israel, e o Hamas sabe disso. E utiliza esses números para manipular. O que desses 33 mil, né? Na verdade, o Hamas fala 35, desses 35 mil, quem são combatentes, quem o próprio Hamas matou, quem morreu de outros motivos. Isso não quer dizer que os 24 mil que morreram, digamos que dos 24 mil, Israel fala que 14 mil são combatentes. Ok, 10 mil morreram, são civis. Não quer dizer que 10 mil morrendo civis é bom. É terrível, é horrível, é triste. Todos nós, não tem nenhum israelense saindo feliz da vida que 10 mil não envolvidos morreram. Mas a conta disso tem que ser jogada, a conta é do Hamas. O Hamas começou a guerra. E você tem uma guerra em que, de 24 mil mortos do inimigo, 14 mil eram combatentes e 10 mil eram civis, é excelente em termos de estratégia de guerra. Quer dizer justamente numa guerra urbana dessa, se fosse uma guerra contra qualquer outro exército, joga uma bomba lá, mata todo mundo, e sempre a proporção é de 1 combatente para 5 civis. Como foi na Segunda Guerra Mundial, sei lá, outras guerras todas. Aqui você tem menos civis do que combatentes mortos. É horrível, 10 mil, é verdade, mas não é 35 mil. Não é 35 mil com 50% crianças. Não é. É 10 mil civis, muito triste, mas que foram usados como escudos humanos. E não estou falando que Israel não errou. Israel errou. Essa semana, inclusive, teve fogo amigo de soldados israelenses mortos por fogo israelense. E teve vários. A gente sabe que 15, 20% é fogo amigo de mortos de soldados israelenses, como acontece em muitas guerras também. Também é terrível nesse sentido. Muitos soldados morreram por fogo amigo. Tá? Mas, como eu sempre digo, guerra é caos. Guerra é caos. Você não quer que morram civis? Não comece uma guerra. Ou se começou a guerra, não vem depois chorar que morreram civis do seu lado. Enfim, só para terminar isso aí. Importante esse ponto que você traz dos números aí, que, enfim, mobiliza bastante a opinião pública. E dentro disso que a Dani falou, fica aqui a recomendação do podcast Eu Conheço, que a gente entrevistou o Eitan Gottfried. Ele ficou 55 dias em Gaza, desde o começo da guerra. E em particular na parte 2 do episódio, mas ouça a parte 1 também, ele fala como é a situação em Gaza, o que ele viu nas casas que ele entrou, e essa relação, né, do Hamas com a sociedade civil. Ouça lá em todas as plataformas de áudio, aqui no YouTube também. E é isso, né, Dani? As pessoas se mobilizam com os números, como você falou,
4, 5, 10 é muito trágico, né? Mas muitas vezes, quando a gente fala, né, ou vê em alguns lugares as pessoas relatando, por exemplo, as vítimas do 7 de outubro, aí as pessoas questionam, tem um caráter conspiracionista, que Israel está inflando isso pode questionar. militares, né? Então, como você falou, guerra é guerra, os dois lados sofrem, perdem, e, enfim, é tudo muito trágico, mas é importante a gente ficar atento às informações, né? Quem fornece, quem distribui, antes de sair por aí dando opiniões simples para assuntos tão complexos, né? Como a gente vem falando aqui. E com tanta convicção, né? E com tanta convicção e com uma verdade exata, né? E entrando no terceiro e último assunto aqui do programa, aconteceu a final do Eurovision, o Eurovisão, concurso de música que a gente vem falando aqui há alguns meses, né? Apesar do concurso ser europeu, Israel participa do festival, e a gente falou da Eden Golan, uma cantora, uma artista de apenas 20 anos, que se apresentou com a música Hurricane, que era October Rain, e Israel ficou em quinto lugar no concurso, no Eurovision, depois de um verdadeiro show de horrores, né, Dani? Pela qual passou a cantora Eden Golan, né? E o que aconteceu e qual foi a repercussão disso, a gente falou na semana passada, na semifinal, dos protestos, inclusive das vaias, né, que aconteceu durante a apresentação na semifinal. Como que foi a final, o que aconteceu e a repercussão disso em Israel. A gente tem falado bastante do Eurovision, então não vou falar tanto assim. Só vou dizer, a gente na semana passada falou bastante também das vaias, dos protestos, dos absurdos. O que ficou claro é que duas coisas ficaram claras para mim, na minha cabeça. A primeira é que Israel é demonizada, e é demonizado e está sendo, enfim, sei lá, desumanizado, né? Desumanizado por pessoas mais da esquerda, talvez, não que a direita não faça isso também, né? Mas os judeus, né, como um todo, mas a gente sente muito alguns grupos desumanizando e demonizando Israel. Só que a gente esquece que a gente vive numa certa bolha. Quem está assistindo o Expresso agora provavelmente vive também numa bolha que o Expresso faz parte, talvez. Tá? E a gente esquece de ouvir o outro lado, as outras bolhas ou as pessoas em volta. E às vezes a gente se choca. Por exemplo, nós, né, que estamos aqui acompanhando o antissemitismo no mundo e o anti-israelismo, o anti-sionismo, tal, não sei o quê, às vezes a gente se choca quando a gente vê pessoas que falam, não, eu concordo com você, ou é realmente um absurdo o que está acontecendo e, pô, é muito complexo. E a gente fala, tem gente sensata no mundo, entendeu? Então, o que para mim ficou claro é que, apesar da imprensa ou da inteligência das pessoas que pensam mais em política, não sei o que, estarem contra Israel, e manifestações nas universidades, não sei o que, tem uma maioria calada, uma maioria que não chega, que não são influencers ou formadores de opinião, que não concordam com isso. Isso ficou muito claro na pontuação que a Eden Golan recebeu. Dos juízes oficiais dos países que tinham que aparecer falando eu estou dando número não sei quem, não sei o quê, houve um temor aí de falar que Israel, ninguém deu 12 pontos para Israel, apesar da música ser maravilhosa e ser uma das melhores, na minha opinião, a melhor música que teve no Eurovision esse ano. Então, Israel não ganhou 12 pontos, que é o máximo, né? De ninguém. Mas Israel acabou, eu acho que foi em 12º lugar. Eram 27 concorrentes na final, ou 25 concorrentes, ou 26, não sei, uma coisa assim, entre 25 e 27 concorrentes na final. Também o concorrente da Holanda se afastou, quer dizer, foi expulso, né? Porque ele ameaçou dar um soco numa fotógrafa no dia antes da final, então ele foi expulso. Então acho que foram 26. Israel acabou em 12º lugar, mesmo para os juízes. Tudo bem que não ganhou 12 pontos de ninguém, mas não terminou no meio, não terminou nem no finalzinho. Não foi tão ruim assim quanto as pessoas imaginavam. Não ganhou nada, não ganhou não sei o quê. Não é verdade. Ficou em 12º lugar, injustamente, porque a música era linda. Mas quando chegou na hora do voto popular, de pessoas que anonimamente votam,
que não tem que aparecer na televisão falando estou votando não sei o quê, que não tem medo de dizer o que elas pensam porque não vão ter retaliação de fanáticos contra ela, a Eden Golan, na música de Israel, ficou em segundo lugar, com 3 pontos a menos da Croácia, que foi a que ganhou mais pontos do público. Tá? E no final das contas, Israel ficou, né, juntando o voto popular, que ficou em segundo lugar, e o voto dos juízes oficiais, que Israel ficou em 12º lugar. No final, a Eden Golan ficou em 5º lugar, que é uma linda, de 27 países, ficar em 5º lugar é sensacional, principalmente nesse ano, com manifestações na frente. Tá? Então, realmente foi incrível e foi uma vitória muito grande. E a menina teve que enfrentar gente vaiando ela em todos os lugares. Ela não pôde sair do hotel, ela não pôde participar de nada de mais fun, né, de uma pessoa que participa do Eurovision, que quer conhecer gente, quer sair, quer ir para bares, quer não sei o que, ela não pôde fazer nada, teve que ficar o tempo todo no hotel. Inclusive, fizeram demandas que ela trocasse o quarto dela e fosse para outro, não sei o que, de competidores que foram nojentos. Teve uma menina lá chamada Barbie Tug, da Irlanda, uma menina maluca, que fez música sobre satanismo, mas de Israel é que é ruim, né? Ela tá ótima, pensa muito. E, assim, chorei porque Israel não sei o quê. E ela que pediu para que a delegação de Israel fosse para outra ala do lugar lá. E aí teve a concorrente da Espanha, que toda vez que a Eden Golan falava em entrevista coletiva, ela ficava bocejando, que nem uma criança. A menina tem 37 anos, parece uma criança. A gente acho que já falou disso também. Enfim, aí o Eretz Nehederet, né, que é esse programa que eu gosto, Terra Maravilhosa, que é o programa uma espécie de Saturday Night Live, né, um programa de chacota, não só política, mas também, né, de cultural aqui em Israel. Fizeram lá um sketch. Queria que você mostrasse aí no Instagram, eles apresentando o sketch que eles vão fazer, depois eu conto o sketch. O Papa, o Papa. Okay, כל כלב ביג'י הומו. Bom, então essa é uma apresentação. Esses que estão em volta da Eden Golan, que é, né, a atriz vestida de Eden Golan, são o que estava falando, a paródia do menino lá da Suíça que ganhou, e que também é contra Israel e não sei o quê, e a tal a tal dessa Barbie Tug maluca aí da Irlanda, e no sketch real, né, do programa, tem uma hora que a Eden Golan verdadeira aparece, entra no palco, né? Então tem a atriz vestida de Eden Golan, depois teve a cantora verdadeira que entrou, e a cantora verdadeira entrega o prêmio, né? O prêmio para o menino da Suíça, porque também teve uma coisa que o menino da Suíça, ele quebrou o troféu de vidro, e ele estava lá recebendo o troféu, caiu no chão e quebrou. Então ela vai lá e meio que entrega o troféu não quebrado, um novo troféu para o menino da Suíça, né, no sketch, e aí ele vai e derruba e quebra de novo, enfim. Mas nessa hora que ela entrega, todos eles meio que batem palma para ela, quer dizer, os atores vestidos, né? Quer dizer, como se fosse uma coisa do tipo, que absurdo vocês, cantores, atores, artistas, né? Fazendo bullying com uma menina de 20 anos que estava numa competição de música, né? Então, é o que nós gostaríamos de ter visto. Gostaríamos de ter visto todo mundo sendo simpático com todo mundo e todo mundo aplaudindo todo mundo, em vez de ficar tentando isolar, tentando realmente fazer... Outra palavra, bullying, com uma competidora de um festival, né? E eu ia mostrar um outro vídeo, que acho que eu acho que você pode mostrar rapidinho, que é um vídeo de a Eden Golan para terminar, a Eden Golan tendo que se acostumar a se apresentar em vaias, sendo vaiada. Então, fizeram uma espécie de
ela cantando no ensaio, lá no quarto dela, e as pessoas vaiando ela para ver se ela saía saía da compostura, né? Se ela se manifestava, e ela realmente conseguiu se manter bem cantando a música. Pode parar. Então é isso, quer dizer, no final as pessoas, né, os caras lá do ensaio não aguentam e começam a cantar né. Mas é isso, ela se comportou bem e ela foi realmente incrível, e está todo mundo in love com essa cantora de 20 anos por ter aguentado tudo isso e ter representado bem Israel. É tudo muito dividido, assim, né? Porque a gente fica feliz, né? Enfim, apesar disso tudo ali, o 5º lugar, né? Em segundo, né? No voto popular, mas ao mesmo tempo é triste, enfim, as vaias, os protestos, né? Mobilizaram aí quase 10 mil pessoas em Malmö, na Suécia, que aconteceu o festival, e mostra que, apesar de 20 anos, né? Muito jovem, um artista, uma pessoa com muita força, com muita coragem, que foi lá, bateu de frente, enfrentou. E para quem não ouviu ainda, ouça a música Hurricane, da Eden Golan, que foi a música que ela participou do Eurovision. A gente mostrou aqui na edição do Expresso semana passada. Vale muito a pena ouvir, porque a música é muito bonita e muito boa. Com isso, a gente vai chegando ao fim dessa edição do Expresso. Dani, muito obrigado por trazer aqui as atualizações. Quero pedir para você que nos assiste deixar o seu like aqui no vídeo, se você ainda não deixou. O seu comentário aqui é muito importante. E a sua inscrição no canal do Instituto Brasil Israel no YouTube, que está pertinho, daqui a pouco a gente atinge a marca de 12 mil inscritos. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente.